existe um certo elitismo entre os católicos, eu chamaria de limpinhos, né? É a galera que é do bem, que tá todo mundo no mesmo lugar, que frequenta os mesmos espaços. E ali tá todo mundo se conhecendo, tá todo mundo, né, nos seus jantares caros, etc. Enquanto a igreja real, o povão, tá ali amassando barro dia após dia. Então, precisa quebrar esse espírito elitista que às vezes o pessoal critica desde a perspectiva católica ortodoxa a teologia da libertação pela opção pelos pobres. Mas a verdade é que o catolicismo dito conservador é elitista mesmo. E se ele não abrir os seus olhos para os pobres e com os problemas reais que os pobres têm, ele vai ser só uma nata de gente pedante, narcisista, excludente. A igreja vai continuar passando as mesmas dificuldades que ela sempre passou. E nisso nós temos que aprender muito com os protestantes, porque eles não são assim. Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. Então, esse vídeo do padre José Eduardo, ele tá falando uma coisa que é bem óbvia, mas a maioria das pessoas estão custando a entender. Eu vou deixar um vídeo aqui do Luiz Felipe Pondé que atesta, em outras palavras, a mesma coisa que o padre José Eduardo está a falar. O que é que acontece? No Brasil, historicamente, principalmente depois de um certo período, dos anos 60 para cá, a Igreja Católica, com a teologia da libertação, ela aproximou mais as pessoas pobres para ela. Só que essas pessoas pobres eram pessoas que estavam ligadas à militância de esquerda. Ou seja, na maioria das vezes, elas estavam mais preocupadas com a questão política. Na maioria das vezes, elas estavam mais preocupadas com as questões políticas do que com as questões que envolvem a transcendência, a verdade, os sacramentos, tudo que envolve a Igreja Católica. É como se a ideia de lutar e ajudar os pobres virou uma espécie de idolatria. Ah, Marlon, idolatria? Como assim ajudar os pobres? Tá louco? É porque a ideia ajudar os pobres não é só isso que vem dentro dessa frase, não só vem isso. Não só vem ajudar os pobres, vem mais outras coisas, que é as questões ligadas à política. E quando isso das questões ligadas à política ultrapassa a busca por Deus, isso vira uma espécie de idolatria. Por que vira uma espécie de idolatria? Porque Deus não veio trazer o regime político, a igreja é muito mais que questões políticas, e a maioria das pessoas substituem Deus pela política sem perceber. É isso que muitas vezes a teologia da libertação faz. Por outro lado, completando o raciocínio, as pessoas que não se identificavam com a teologia da libertação, com a Igreja Católica, com esse negócio de muita militância dentro da Igreja Católica, elas fizeram a opção para ir para onde? Para as igrejas protestantes. E não são aquelas igrejas protestantes com aquela teologia da prosperidade exorbitante. São aquelas igrejas protestantes dos pequenos bairros, das comunidades, aquelas igrejinhas pequenas, em que a pessoa aluga, por exemplo, um espaço lá, em que de dia ele faz um comércio e à noite ele limpa tudo e vai fazer o culto, que eu já vi muitas vezes, pessoas colocam cadeiras de plástico e vão lá fazer o culto. Em vários lugares, aqui no interior onde eu moro, na Bahia é assim, no Rio de Janeiro é assim, que eu já vi relatos de podcasts, de pessoas que moram nesses lugares, igrejinhas pequenas, e nas grandes também, nessa sanha pela questão da teologia da prosperidade. Então, a Igreja Católica no Brasil fez opção pelos pobres, com a teologia da libertação e com aquela questão militância muito ligada ao PT. Ela fez essa opção, mas as pessoas que não se identificaram com isso foram para onde? Para as igrejas protestantes. Elas foram para as igrejas protestantes, elas não ficaram na Igreja Católica. Por isso que a Igreja Católica, apesar de que está ressurgindo muita coisa, ela ainda é muito fraca. Ela nem se compara, está perdendo muito para as igrejas protestantes. Por isso que as pessoas não se identificam com essa militância dentro da Igreja Católica. E elas vão para onde? Para a Igreja Protestante. É isso que está por trás disso, dessa fala inicial que eu estou falando. Quando o José Eduardo fala o seguinte, nisso aí da questão conservadora, elitista, que não atrai as pessoas verdadeiras e católicas, por quê? Porque muitas pessoas estão fazendo cursos, estão não sei o quê, mas eu não estou criticando o curso, você pode fazer o curso do Ítalo Marcilli, do Guilherme Freire, de não sei quem, tudo bem. Só que eles têm falhas e você tem que assumir isso, e na maioria das vezes não alcançam pessoas de verdade, pessoas mais pobres, mais humildes, na ponta. Muitas vezes fica um elitismo mesmo, tudo bem, tem que ser criticado. Eles não têm que deixar de fazer o trabalho deles, não, eles ajudam muitas pessoas, tá tudo bem. Muitas pessoas, eu fui comentar isso lá no Instagram, e as pessoas não sabem interpretar as coisas
já ficam todas mordidinhas. É como se fosse uma pessoa que é um leitor de um livro só. Não pode criticar ninguém. Os leitores de um livro só. Não pode criticar nenhum influenciador, nenhum guru, nenhum cara que produz curso para eles, que eles já ficam todos mordidinhos. Porque eles são de direita e conservadores, não sei o que, essa besteirada toda. Porque eles estão substituindo também a verdade de Cristo pela direita e pelo conservadorismo. E tá tudo uma confusão mesmo. Então, o que tem que ser pensado é o seguinte: as pessoas, muitas vezes da bolha católica e do conservadorismozinho aí de elitista, não estão se aproximando das pessoas reais. E as pessoas reais, na maioria das vezes, ou elas são protestantes, querendo prosperidade e estão lá na igreja, na igreja protestante, ou elas estão na TL, na Teologia da Libertação, que é muito mais materialista, muito mais política, buscando também ajudar os pobres e criticando os protestantes, e criticando os católicos conservadores, que só pensam neles, que estão fazendo curso, que estão criando mais uma bolha. Então, de novo, os católicos estão se perdendo e perdendo muitos fiéis nesse sentido. Por quê? Porque está se criando uma espécie de elitismo, de conservadorismo, de uma coisa tacanha, de uma coisa pedante, que não atrai ninguém, que as pessoas vão se afastar. Muitas pessoas já disseram que se afastaram. Então, dentro dessa questão política toda, dessa constatação de que as pessoas mais pobres, ou elas vão para a teologia da libertação, ou elas vão para as igrejas protestantes, é necessário esse pessoal que está fazendo curso, que está influenciando muito, que está ajudando tudo bem, repensar muita coisa, que também não é só isso, não é só vender curso. E esse pessoal também que está colocando uma coisa muito pedante desse negócio de conservadorismo, tem que repensar também muitas pessoas que estão colocando por aí, porque eu tenho que ter X dinheiro para começar a família, porque eu tenho que ter X coisa para começar a família, X casa, X valor no banco, como se fosse uma espécie de teologia da prosperidade também. Então, tem que rever, porque está se criando uma idolatria dos dois lados também. Enquanto que as pessoas reais estão saindo da igreja católica e novamente indo para a igreja protestante. Por quê? Porque elas estão percebendo novamente a igreja católica criando outro erro, que é o erro do conservadorismo sem sentido, pedante. E os protestantes, eles sabem como ajudar as pessoas pobres. Certo? Eles sabem como cooptar as pessoas pobres. Pode ser questionável? Pode. Mas nós é que não estamos sabendo. E é isso, pessoal. Essa reflexão, vou deixar um pedaço do vídeo aqui do Pondé falando sobre como a gente se perdeu, perdendo fiéis, para vocês refletirem, porque as pessoas estão mordidinhas lá no Instagram porque eu estou falando sobre isso. Mas é uma questão que reflete muito além do Ítalo Marcilli e não sei quem, muito mais além disso. Deus abençoe. Salve Maria.